começar a gravar aqui. Pronto. Vamos lá para a chamada? Prestem atenção, por favor, tá bom? Abram o áudio aí. Ah, mais fácil, né? Fala aí para mim, por favor, quem está presente, que daí eu já deixo com presença aqui, ó. Tá, Aissa, a Duda e eu. A Aisa tá aí? A Aissa. Ah, a Laisa, né? Não, a Aissa. Ai, professor! Ah, tá. Então tá presente. Ana Clara não. Eu tô presente, sim. Tá aí? Oh, desculpa. O Bruno. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Não tá presente. Acabou de falar nele, aí ele chegando aí. Bruno presente. Larissa, não, né? Não. A Laís. Tá aí? Não? Não. Não, né? A Laisa. Também não. Maria Eduarda. Tá. Eu? Raíssa. Não tá. A Raíssa tá sem internet na casa dela. Ixi, que pena. E o Rian também não, né? Não. Ele não tava na aula passada também, né? Na Tava. primeira, na Ele primeira tava. aula Tava. tava, né? Tava. Tá bom, então. Vamos lá, pessoal, começar? Ó, eu vou dar continuidade, tá? Então, na primeira aula nossa, estávamos falando sobre a questão do IBGE. Lembra do censo demográfico, né? Então, eu vou dar sequência aí no conteúdo para vocês, tá bom? Certo? Bom, vamos lá, então. Ó, parei aqui, ó, na página 56, tá? Eu preciso chegar até a página 58 hoje. Vamos lá, então. Alguém gostaria de ler? Hein? Não? Tá bom, então vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. O processo de formação e crescimento da população brasileira fica mais claro ao ser dividido em dois períodos. No primeiro período de 1500 a 1872, não se faziam registros da população. Olha só, de 1500 a 1872, não tinha um registro de quanta população que tinha, tá? Isso no Brasil, tudo bem? Não se fazia registros, tá? Há apenas algumas estimativas conseguidas por meio de relatórios de viagens e dados paroquiais, como registros de batismo, por exemplo. Então, naquela época só tinha isso, tá? Para registrar tanto de população. O segundo período, então, ele começou, né, em 1872, quando foi realizado o primeiro recenseamento, em que a população foi avaliada em 9.930.478 habitantes. Então, olha só, ó. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Sim. Sim. Então, ó, o primeiro censo demográfico, a primeira contagem da população, foi feita em 1872. Então, quando foi realizado o primeiro recenseamento, ou seja, a primeira contagem da população. E naquela época tinha 9 milhões aí, tá bom? Continuando. A partir dessa data, após um período, a população era novamente recenseada. Desde meados da década de 1940, a população é recenseada a cada 10 anos. Então, ó, desde 1940, a população brasileira é contada a cada 10 anos, tá bom? Então, ó, começa 10, depois em 1950, 1960, 1970, tá bom? Então, olha aqui, ó, os registros, ó, da quantidade de população até 2010, que foi o último censo. Então, ó, o primeiro censo tinha 9 milhões. Eu vou arredondar, tá? Depois disso, em 1940, foi feito aí, ó,
antes de começar os 10, né? Tinha 41 milhões. E a cada 10 anos eles vinham contando, tá vendo? Ó, 1940, 50, 60, até 2010. Em 2010, a população brasileira chegou a 190 milhões de habitantes. Hoje, pessoal, hoje, a contagem brasileira está chegando entre mais ou menos 210, 213 milhões de brasileiros. Tá bom? Continuando. Pelos dados da tabela, é possível perceber que após a década de 1950, houve um enorme salto de crescimento populacional brasileiro. E é verdade. Essa tendência também foi verificada na maioria dos países pobres e ficou conhecida como período da explosão demográfica. Tá bom? Essa explosão demográfica, né, teve início após a Segunda Guerra Mundial, em razão dos enormes avanços da medicina. Então, olha que interessante, pessoal. Ó, depois da Segunda Guerra, com os avanços da medicina, as pessoas começaram a viver mais, tá? E houve uma explosão demográfica, ou seja, grande quantidade de pessoas, tá bom? Durante a Segunda Guerra, os antibióticos foram aplicados experimentalmente nos soldados, conseguindo conter muitas infecções, e seu uso foi posteriormente popularizado. Então, olha que interessante. Eles testaram nos soldados, deu certo, né? Os antibióticos, né? Para curar aí as infecções, enfim, e deu certo. E depois isso chegou para nós, tá? Além disso, na segunda metade do século XX, foram descobertas diversas vacinas. Então, olha só o avanço da medicina. Ó. Diversas vacinas foram criadas, que acabaram por diminuir a taxa de mortalidade. Então, as pessoas começaram a viver mais, contribuindo para essa explosão demográfica, tá bom? Também foram popularizados diversos produtos de higiene e limpeza. E o saneamento básico melhorou, ou seja, água encanada, começou a chegar água encanada, né? O esgoto sendo tratado. Com isso, o número de mortes diminuiu consideravelmente. Tudo bem, pessoal, até aí? Olha a importância das vacinas, então, para diminuir a taxa de mortalidade, tá? Continuando, migrações internas no Brasil. As migrações internas ocorridas no território brasileiro estão relacionadas a fatores econômicos e naturais. Um dos primeiros motores para o deslocamento das massas populacionais foi o ciclo do ouro, em Minas Gerais, que com o fim do ciclo da cana de açúcar no Nordeste, se tornou o novo centro econômico do país. Então, Minas Gerais começou a atrair grande quantidade de brasileiros, que se mudaram para lá atrás do ouro. Tá bom? Isso nós chamamos de migração interna, quando ocorre dentro do Brasil, tá? Um dos principais fatores que eles migram é por conta de fatores econômicos, tá? Na busca de mais dinheiro. Tudo bem? Continuando. Posteriormente, o ciclo da borracha também atraiu grande número de pessoas para a região amazônica. A maioria nordestinos. Então, depois lá na Amazônia, né, teve a extração da borracha e muitos nordestinos migraram, saíram do Nordeste e foram em direção à Amazônia para tentar ganhar um dinheiro em cima da borracha, tá? Que buscavam melhores condições de vida lá. A região Nordeste sofria uma grave e intensa seca, o qual assolou a população nessa época. Então, se eles passam por problemas naturais, problemas de fatores naturais, como a seca, é um dos motivos também deles saírem dessas regiões e buscar algumas regiões com uma possibilidade de ter acesso à água, né, um mínimo de condição à vida aí, tá? A região sudeste ainda seria o polo de maior atração populacional entre as regiões do país. O ciclo do café e a industrialização ocorridos nessa região, que é onde a gente vive, né, o Sudeste, tornaram-se grandes fatores de atração de imigrantes que se deslocavam da região de origem em busca de melhores oportunidades de emprego e de acesso a serviços como educação e saúde. Então, o Sudeste foi a região que mais atraiu aí por conta do café e na busca de melhores condições de saúde e educação, tá? Ó.
tá bom? Serviços também, enfim. Esse processo acentuou o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo indo para a cidade. Ou seja, a saída de pessoas do campo para os centros urbanos, à procura de novas oportunidades de emprego. Essa saída foi potencializada pelas condições de miséria, pobreza e falta de infraestrutura vividas por muitos trabalhadores rurais. As cidades, contudo, não tinham capacidade de atender tamanho contingente populacional, o que resultou no aumento do desemprego e subemprego nos setores. Então, galera, olha só que coisa, olha só que coisa. Quem que é que está entrando agora aí? Quem que entrou agora aí, pessoal? Hein? Quem que entrou agora aí na aula? Pessoal, tá me ouvindo aí? Acho que é a Laís. A Laís que entrou? Tá me ouvindo, Laís? Tô ouvindo sim. Por que tá um nome diferente aqui? É porque eu troco os nomes. Bom, deixa eu tirar a falta aqui. Ó, não pode ficar entrando atrasado na aula, tá? Senão interrompe aqui as explicações, tá bom? Vamos lá então, continuando. Pera aí. Bom, vamos lá. Então, esse processo acentuou o êxodo rural, tá? Que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Essa saída foi potencializada pelas condições de miséria, pobreza e falta de infraestrutura vivida por muitos trabalhadores rurais. Muitos dos trabalhadores rurais, pessoal, que não tiveram condições mínimas, né, acabaram indo direto para a cidade. Isso é chamado de êxodo rural. As cidades, contudo, não tinham capacidade de atender tamanho contingente populacional, o que resultou no aumento do desemprego e do subemprego de alguns setores. Então, olha que complicado na região sudeste. No sudeste, muitos dos trabalhadores rurais migraram para a região sudeste. Como teve muita procura, aumentou o desemprego, porque muita gente procurando emprego, então teve desemprego. Então isso acabou, de certa forma, sendo ruim para essas pessoas, tá? Desaceleração do crescimento vegetativo. Vamos ver o que é isso dentro desse assunto. Vamos lá? Acompanhando a tendência mundial, o crescimento da população brasileira vem sofrendo desaceleração nos últimos anos. A população continuará aumentando, porém as porcentagens de crescimento estão se reduzindo. Alguém sabe me dizer por que isso está acontecendo? Não? Bom, desde os primeiros anos da década de 1950, muitos países pobres passaram a desenvolver políticas para conter o crescimento populacional, uma vez que muitos governos alegavam que o crescimento acelerado da população ampliaria os índices de pobreza. Outro fator que contribuiu para a diminuição do ritmo de crescimento no Brasil foi a modernização da economia. A partir da década de 1970, o país acelerou o processo de industrialização e promoveu grandes transformações nas relações de trabalho no espaço rural. Atividades antes realizadas manualmente por trabalhadores rurais foram mecanizadas, fazendo com que muitos camponeses partissem para as cidades em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Olha isso, ó. No campo, ter um grande número de filhos representa a maior quantidade de mão de obra na lavoura, diferentemente da vida na cidade, onde os custos de vida elevados inibiam a formação de famílias numerosas. Ô, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tá. Olha só. Antigamente, na época dos seus avós, eles tinham muito mais filhos do que a galera que tem hoje. Né? Alguém pode dar um exemplo aí, ó, avô e avó? Quantos filhos tem? Alguém sabe aí me dizer? Minha avó teve 4 filhos. 4? Quem mais? Pode dar um Minha exemplo avó aí. teve 6. 6? A minha teve 7.
Então, isso representa o quê? Que antigamente essas pessoas vivendo no campo, eles precisavam desse número de pessoas trabalhando e ajudando, né? Nessa relação antigamente, né? Por volta dessa década aí. Porém, hoje, atualmente, como houve a industrialização, as mulheres passaram a trabalhar, entrar no mercado de trabalho. Então, o custo de vida aumentou. Na cidade, você tem que comprar tudo, né? Tudo você tem que comprar. Lá você, no campo, eles plantavam, comia, às vezes tirava água de poço, né? Agora não, agora tudo é pago, ou seja, é difícil você ter bastante filho e lidar com tudo isso, entenderam? Então vamos lá. Olha isso aqui, ó, o último parágrafo. Olha isso, ó, para as meninas aí, ó. Além desses fatores, atualmente contribui para a desaceleração do crescimento vegetativo, a melhoria do nível de informação, o desenvolvimento de métodos anticoncepcionais e os casamentos tardios, além da maior participação da mulher no mercado de trabalho. Então, olha só que interessante, ó. O que tem contribuído para diminuir o número de crianças, né? Foi a informação. Informação no sentido do quê? Informar as famílias, né? Da responsabilidade de ter filhos, os métodos que dá para evitar a gravidez, né? Os anticoncepcionais, a camisinha. Antigamente não tinha essas coisas. Então era difícil você prevenir essa grande quantidade de filhos. E hoje não. Vários métodos, né, acabam contribuindo para essa diminuição da taxa de natalidade entre os casais e entre o povo brasileiro, de certa forma, tá? Então, fora isso, teve uma maior participação da mulher no mercado de trabalho. Antes a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos, né, na época dos avós de vocês. Hoje não, a mulher na cidade tem gastos, então ela entra para trabalhar, para ajudar a renda de casa, tá bom? Do pessoal que tá aí, ó, vocês, a mãe trabalha ou não? Quem daí a mãe trabalha, fora de casa? Faz bolo. Minha mãe Hã? faz bolo. Minha mãe faz bolo. Então, quem mais? Não? Bom, mas de maneira geral é isso, tá? Hoje precisa ter essa força de trabalho aí para ajudar nos gastos. Bom, continuando. Essa página aqui, pessoal, é de tarefa, tá bom? Eu só vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse gráfico da desaceleração do crescimento populacional brasileiro, ó. Olha como a taxa de crescimento diminuiu por conta dessa queda de natalidade, tá bom? Certo? Esse desafio aqui, ó, eu quero que vocês me entreguem de tarefa, tá? Página 58, o desafio eu quero que vocês façam de tarefa. Entenderam até aí? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Tá. Olha só, eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala dessa queda de natalidade e a questão da mulher no mercado de trabalho. Então, tá? Olha só, ó. Queda da natalidade. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá bom? Posso passar para vocês? Pode. Vamos lá, então. Tá bom, vamos lá. Esse aqui, ó. Presta atenção, hein? A taxa de fertilidade humana está em queda no mundo. Isso é bom ou ruim para a humanidade? A análise é do comentarista internacional Flávia Guiar. Atualmente, em média, no mundo, cada mulher tem 2,4 bebês ao longo de sua vida. Se debate se isto é bom ou ruim para a humanidade. Agora, há uma tendência a dizer, de certo modo, que isto é bom, porque provoca, digamos assim, menos problemas do tipo carência alimentar, proliferação de doenças, etc. Ocorre, no entanto, e os cientistas alertam que essa fertilidade, essa taxa de fertilidade é distribuída muito desigualmente pelo mundo. Por exemplo, na Europa Ocidental,
essa taxa de 2,4 bebês por pessoa do sexo feminino cai para 1,6, sendo que na Alemanha ela cai para 1,4. No Reino Unido está em 1,7. Já no Sudeste Asiático e na Oceania, a taxa se mantém em 1,7. Na Europa Central, na Ásia Central, 1,8. O mesmo acontecendo na América do Norte. Na América Latina, no Caribe, essa taxa é de 2,2, enquanto que no sul da Ásia é de 2,3. No norte da África e no Oriente Médio, a taxa é de 2,7, superando, portanto, a média mundial de 2,4, enquanto que na África subsaariana é de 4,6. Cientistas alertam, por exemplo, para o fato de que é muito possível que essa taxa baixa de fertilidade na Alemanha seja responsável de fundo pela política da chanceler Angela Merkel de abertura para os refugiados, para conseguir aumentar a população economicamente ativa, uma vez que a população alemã está se tornando progressivamente idosa, havendo estimativas até dizendo que nas próximas décadas é possível que quase 50, pelo menos mais de 40% da população da Alemanha seja de aposentados, o que provocaria problemas econômicos de grande monta, já vem provocando alguns problemas de grande monta no mundo. Além disso, eles alertam também cientistas para o fato de que as migrações, mesmo aquelas migrações forçadas, têm reduzido o drama de países que possivelmente atingissem um nível de fertilidade que comprometesse assim, o futuro, né, a sua existência das novas gerações. Bom, eu vou mostrar o outro que vai falar a realidade do Brasil agora, tá? Agora vamos falar sobre natalidade. As brasileiras estão tendo menos filhos e deixando para engravidar mais tarde. Este foi o resultado de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, que aponta tendências demográficas da população. Júlia, de 12 anos, Bruna, de 9, Clara, de 7 anos e Esther, de 1 ano e meio. Essa turminha é a descendência de Márcia e Alexandre. A gente não sabia quantos filhos Deus queria que a gente tivesse, então a gente não se fechou a quantidade. Encontrar quem queira este número de filhos hoje em dia tem sido cada vez mais difícil. É que as mulheres estão enxugando a conta. No máximo 1 ou 2. Ao máximo só 2 para mim tá bom. E as razões para isso geralmente são as mesmas. Hoje em dia tá difícil. Criação, educação, tá tudo muito difícil, né? Elas relatam o que aponta o estudo Saúde Brasil do Ministério da Saúde. De 2000 para 2013, o número de nascimentos caiu 13,3%. E desde 2005, o número de filhos por mulher tem sido menor que 2,1. É a chamada taxa de reposição. O índice de 2,1 leva em conta que, em média, cada casal deixa esse número de filhos para dar continuidade à população. Com essa taxa em queda, a tendência apontada pelo estudo é que haja um envelhecimento da população e, a longo prazo, a redução da mesma. Se você tiver muitos não trabalhando e poucos trabalhando para sustentar com suas contribuições aqueles que já não trabalham, você vai ter um sistema previdenciário tendente a se dissolver por inviabilidade. O estudo também apontou que mais brasileiras esperam chegar aos 30 para ser mãe. E enquanto maior a escolaridade, maior a idade da mulher no momento do parto. Se o Marcelino e a esposa não perderam tempo, foram 14 filhos. E ele diz que não se arrepende. E graças a Deus dei conta desse tudo. Está tudo de maior, ainda tem até 3 comigo. Apesar dos desafios financeiros, casais como Alexandre e Márcia fizeram opção por uma casa cheia. Talvez com menos filhos seríamos mais ricos, né? Mas com certeza tem um grande vazio dentro do nosso coração. Beleza, meninos? Entenderam isso aí? Sim. Tá bom? Bom, e para finalizar essa parte, eu falei para vocês que eu ia terminar de passar para vocês aquele vídeo do IBGE, né? Como que eles fazem a contagem dessa população, tá bom? Olha aqui, ó. Vamos lá, presta atenção, tá?
faz o recenseador, basicamente? O trabalho do recenseador, que é importantíssimo, talvez o mais importante do censo, porque o censo só acontece se a gente consegue efetivamente coletar as informações, nesse caso, dos estabelecimentos agropecuários. O recenseador é responsável por coletar essas informações, então ele vai até o estabelecimento comercial, na maioria das vezes, e algumas vezes ele vai na sede da empresa, quando é uma empresa muito grande, mas ele vai lá com o questionário para fazer o levantamento dessas informações. Então, essencialmente, o trabalho dele é esse. Bom, o salário do recenseador é sempre uma dúvida, porque o recenseador ele recebe por produtividade, né? Ou seja, depende das áreas censitárias, eu acho que ele atua. Mas o IBGE ele deu um valor mediano, que normalmente se chega de R$ 2.600. Esse valor de R$ 2.600, para ele alcançar, ele precisa ter uma produção muito elevada, mas basicamente, como que é formada essa remuneração do recenseador? Qual é, por exemplo, o mínimo que ele pode ganhar? Esse valor? O recenseador ele ganha por produção, ou seja, para cada questionário preenchido ele recebe um valor. O valor muda de setor censitário para setor censitário, porque em alguns locais é muito fácil fazer essa coleta. Por exemplo, pensando num censo demográfico, que o exemplo fica mais simples. Você vai num prédio e coleta 20 apartamentos. Mais fácil, você está sentado lá e vai um por um fazendo. Agora, você vai para o interior do Amazonas, você pega um barco para chegar no município para entrevistar 3 pessoas. Então, obviamente, a dificuldade de coletar esses questionários mais distantes ela é maior e, por isso, o valor da remuneração por questionário é mais elevado. Então, varia muito mesmo, dependendo da região onde ele vai estar e dos estabelecimentos que ele vai visitar. Esse valor que a gente coloca de 2.600 mais ou menos por recenseador é o valor que a gente prevê em orçamento. Então, se olhar lá o nosso orçamento de folha de pessoal para recenseador, se multiplicar os 18.800 e poucos recenseadores vezes 2.600 é o que a gente tem em orçamento para atender. Bom, peraí, pessoal. Esse aqui ele não está falando tanto. Esse aqui que ia falar mais, peraí. Se a pandemia acabasse hoje, você estaria preparado para as provas que estão por vir? Analisamos 3 grandes... Olha lá, presta atenção nisso, tá? Um batalhão de pessoas está nas ruas para traçar o perfil da população brasileira. Eles batem de casa em casa e pedem informações sobre tudo, do número de componentes até a renda da família. Dá para imaginar que nem sempre sejam bem recebidos. Para driblar a resistência dos moradores, o IBGE escalou recenseadores da própria comunidade. Ajuda, claro, mas nem sempre resolve. Sandra se prepara, checa o computador de mão, confere o mapa. Ela é um dos 190 mil recenseadores do IBGE que vão percorrer o Brasil. Até outubro, Sandra deve visitar quase 300 domicílios em São Paulo. Oi, bom dia. Meu nome é Sandra, eu sou do IBGE. Estou fazendo um recenseamento aqui no bairro. Eu gostaria de falar com o morador do bloco 2, apartamento número 13. Obrigada. Pela primeira vez, os selecionados vivem na mesma região onde farão a pesquisa. Tem intimidade com os endereços e muitas vezes com os moradores. No apartamento de Claudete, a recepção foi calorosa. E com ela realmente está bem tranquilo. E foi sua vizinha? Amiga, então... Já conhecia? Conheço. Se fosse outra pessoa? Eu ficaria meio receosa, mas só se viesse acompanhada, né? Com o zelador. Para a Kátia não tem sido tão fácil. No bairro de classe média, enfrenta alguma resistência, principalmente quando a questão é a renda da família. Elas têm receio, achando que o governo vai lá na casa dela, por motivos de assalto, talvez também. A entrevista com 30 perguntas dura menos de 10 minutos. Em apenas 5% das moradias será aplicado o questionário completo, com 107 questões. Você acha importante? Muito importante. Ela ficou satisfeita, então, de participar? Eu fiquei emocionada até. Mas há quem se recuse a participar. Teve um caso de uma recenseadora que chegou a uma residência e a pessoa não quis atendê-la, disse que não ia responder o questionário porque isso não interessava para ele. E ponto final. E aí? Bem, aí ela vai ter que voltar lá em um outro horário, junto com o supervisor. Ele vai tentar convencer essa pessoa, explicar de que é importante para o Brasil ter conhecimento de toda a sua população. Vai explicar que os dados são sigilosos e que ele tem que responder. Que ele vai insistir até convencê-lo? Vai insistir até convencê-lo. Vai ele, vai o supervisor, vai o agente sanitário municipal até conseguir convencê-lo.
Quem se recusa a responder o questionário, pela lei, pode ser multado em até 10 salários mínimos, o que geralmente não acontece, já que o objetivo é conseguir as informações. O problema é que muita gente tem medo de receber um estranho. O IBGE orienta para que o morador observe o uniforme, o crachá e o palm-top do recenseador. E mais, pode conferir a identidade dele na internet. Na página do IBGE é possível consultar a matrícula do pesquisador, o que também pode ser feito pelo telefone, através do número 0800 72 18 181. Nos condomínios com um esquema mais rígido de segurança, onde tem muitos blocos e tal, o IBGE também tem uma estratégia de estar confeccionando um cartaz, né, de divulgação do censo com a foto e o nome do recenseador que vai estar fazendo o levantamento nessas unidades. O morador já fica sabendo quem vai visitar o condomínio com antecedência. Sim, a ideia é essa. Isso fica mais fácil de identificar e de passar mais segurança para o informante. Receio que parece menor na periferia. Ao mencionar que também vive na comunidade, Maria Dark conquista simpatia. O trabalho demora mais, porque sempre acaba tomando um cafezinho entre uma pergunta e outra. A pessoa fica mais segura de saber que tem alguém que é do próprio bairro. E responde tudo. O sucesso do trabalho de todos esses recenseadores depende sim da boa vontade em receber. Bom, pessoal, entenderam isso aí, então, a importância das perguntas, né, de fazer um levantamento do IBGE? Sim. Alguém aí da sala de vocês aí, alguém que está aqui, já recebeu a visita de algum em casa ou não? Não sei. Então é assim, vocês viram que é importante isso, né? Para fazer um levantamento de todos os dados, né? Que é importante para o governo, para o país, enfim. Tá bom? E esse ano teve o censo aí, e eles fazem essa contagem, esses dados aí, depois fica tudo gravado no IBGE. Para dali 10 anos ser passado novamente o assunto, tá bom? Bom, então é isso, tá, pessoal? Vou finalizar a aula com vocês. Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Semana que vem a gente volta. Façam a tarefa, me manda no particular, porque eu tô registrando, hein? Depois não vem falar aqui, né, que tá gravado aqui, tá bom? Manda tudo certinho para mim, para não ter problema, tá? Bom, então boa semana para todo mundo aí, tá? Agradeço a todos vocês que participaram hoje da aula, tá bom? Até mais, galera. Boa semana para todo mundo. Tchau. Até, professor. Tchau. Tchau. Boa semana. Tchau.